Olá a todos vocês, olá a todas vocês, mais um capítulo desse projeto que eu, Leandro dos Santos, idealizei algum tempo atrás, a Rádio Freud, e tem como objetivo principal levar a psicanálise para quem quer saber. No capítulo de hoje, que dá sequência, claro, a outros capítulos anteriores, eu sempre marco isso, por favor, assista desde o primeiro progressivamente. No capítulo de hoje, eu tenho a intenção de abrir para um ângulo que é importante na psicanálise, que é algumas definições que o Freud médico, é importante dizer, Freud era um médico, depois ele se afastou da medicina. Quanto mais psicanalista ele se tornou, menos médico Freud acabou sendo. Mas como Freud era médico, ele usava muitos conceitos da medicina, tomava emprestado e, enfim, acabaram virando conceitos psicanalíticos. Mas são conceitos que originam da medicina. Muito bem. Quando Freud pensa no complexo de Édipo, então a mamãe, o papai, o filhinho, a filhinha, de alguma maneira esse filhinho, essa filhinha, eles vão se relacionar com esses pais, não vão conseguir tudo que eles imaginam, não vai ser como eles querem e eles vão responder, a gente chama isso de castração, eles vão responder à castração com uma fantasia. Mas o Freud tem a seguinte hipótese, que é bastante curiosa, né? Essa coisa primitiva, lá de trás, quando era criancinha, pequenininha, é uma estruturação, claro, a partir da fantasia, mas uma estruturação de uma personalidade, vamos dizer, de um jeito de ser, de um modo de funcionar no mundo, e aí o Freud define essas estruturas de personalidade, né? Grosso modo, em três grandes campos, né? Alguns psicanalistas discordam um pouco disso, dizem que são dois campos, outros dizem que são três, alguns chegam a dizer até quatro, mas enfim, vou me ater ao mais famoso, que é a neurose, a psicose e a perversão. Por que eu estou dedicando um capítulo a isso? Porque é importante, até para a gente poder avançar aqui, a gente compreender que a gente funciona, a gente tem um jeito de ser, um jeito de estar no mundo que é derivado dessa nossa estrutura que ao mesmo tempo, claro, ela é um pouco genérica, mas ao mesmo tempo é muito particular, muito singular de cada um de nós. Por quê? Ela é uma resposta a essa dificuldade edipiana lá de trás, de ser tudo para a mamãe ou tudo para o papai, rivalizar com um, rivalizar com o outro, amo esse, não amo o outro, amo demais esse, amo de menos o outro, enfim, são desdobramentos dessa saída do Édipo, né? Então, o Freud tem a seguinte hipótese, né, de que o menino sai do Édipo se identificando ao pai e querendo, enfim, ter a mamãe para ele, ter um casamento com essa mamãe, né? Como ele não consegue, ele vai ter, não pode, óbvio, ele vai tentar achar uma mulher igual à mãe. É interessante que na vida a gente vê muitos exemplos de pessoas que se casam com pessoas que parecem muito, né? Com mãe, com pai, né? Na verdade é uma tentativa inconsciente, claro, de trazer a atmosfera do complexo edípico, do complexo edipiano, para o presente. E isso pode vir de maneiras bonitas, tá? Que bonito, mas também pode vir de maneiras feias, né? Vou trazer aquela atmosfera horrível de briga para o meu casamento atual. Vou trazer uma atmosfera de rivalidade, por exemplo, para o meu casamento atual. Então, precisa tomar cuidado, não é tão simples. Então, a saída do Édipo para o menininho seria isso. Para a menininha, já é um pouco mais complexo, né? Eu sempre brinco que o menino é uma TV branca e preta, pequenininha, aquela TV a pilha, né? Que o feirante assiste jogo, né? A menina é uma TV de 4K, 60 polegadas, ultramoderna, né? Porque a mulher, ela é muito mais rica do que o homem nesse sentido, em termos de subjetividade humana. E aí, para o Freud, a saída das meninas seria, na verdade, três saídas, né? Uma delas seria arrumar um homem parecido com o pai e ter um filho com esse homem, que seria, metaforicamente falando, nas profundezas do inconsciente, casar com o próprio pai, ter um filho dele, né, lógico. Ou também uma segunda saída seria permanecer infantilizada ao lado da mãe, ou seja, nunca sair da posição de filha, não chegar à posição de mulher, ficar de fato vivendo com a mãe,
identificada essa mãe, né? E uma terceira saída, que, puxa vida, no consultório isso é muito comum, é ter raiva dos homens, é querer, na verdade, rivalizar com os homens, cortar o pênis dos homens fora e, de alguma maneira, ter um pênis nessa rivalidade. Eu tenho mais potência que você, enfim, vou provar para vocês que os homens estão errados, que eles não me deram o amor que eles deveriam me dar. Então são saídas do Édipo, né, tanto do lado da mulher, do lado do homem, que diz dessa fantasia, claro, né, essa fantasia que é uma resposta à castração, mas também diz dessas estruturas que eu vou falar um pouquinho agora. É mais complexo que isso, mas eu vou passar brevemente por elas para depois a gente poder se aprofundar um pouco mais à frente. Bom, eu vou falar então neurose, psicose e perversão, vou falar um pouco da psicose. Primeiro a psicose, tá? A psicose seria um termo psicanalítico muito utilizado, é só jogar no Google, impressionante o número de artigos, de livros que tem. Seria mais ou menos o que a gente chama de loucura, né? Loucura tem sempre um tom pejorativo, um tom desabonador, né? Como se a pessoa estivesse errada, como se a pessoa fosse inferior. O psicanalista não pensa isso. Para o psicanalista, o sujeito fez o que ele pôde, ele se organizou lá atrás, bem lá atrás, quando era bebezinho, ele se organizou frente a esse fenômeno, frente a esse momento mágico, mítico, ele se organizou desse jeito que, por uma série de questões, de ângulos que a gente vê a situação, são vários ângulos, a gente compreende que o sujeito se encaixa dentro da psicose, que é uma outra relação entre id e ego, id e superego. Na verdade, essa fantasia, ela toma o lugar da realidade. Então, para o psicótico, a fantasia é a realidade. Então, dentro da psicose, a gente teria alguns termos que são extraídos, por exemplo, da psiquiatria, é só verificar em qualquer livro de psiquiatria. A gente teria esquizofrenia, a gente teria melancolia, a gente teria o que se chama de psicose maníaco-depressiva, aquela coisa bipolar, né? A gente teria alguns outros termos, enfim, que são pouco usados, mas fundamentalmente esses três termos, porque eles definem a pessoa, né? Então ele é o esquizofrênico, né? Ele tem uma mente dividida, como se ele fosse dois. Bom, na verdade nós todos somos divididos, mas enfim, o esquizofrênico, como se ele tivesse uma cisão dentro e o impossibilitasse de lidar com a realidade, ele pode ouvir vozes, ver coisas, né? O psicótico maníaco depressivo que oscila entre dois polos, do humor, por exemplo, ou da depressão, né? A melancolia, que seria uma depressão exacerbadíssima, né? O sujeito não consegue deixar de se culpar, né? No capítulo passado eu falei muito da culpa. Então, independentemente desses termos, que às vezes pode virar gavetas, um monte de gavetinha que a gente quer enfiar as pessoas, independentemente disso, são formas de estar no mundo, são jeitos de funcionar, são, até ousaria dizer, um certo estilo, sei lá, talvez até cognitivo de entender o mundo, de se relacionar com a palavra, por exemplo. Então, grosso modo, a psicose, para ela a fantasia toma um lugar de realidade, e como a realidade, como as coisas da vida são tão duras, o sujeito psicótico se aferra e ele não entende como é que alguém não vê as coisas que ele está vendo, não ouve as vozes que ele está ouvindo, não tem as ideias, às vezes, megalomaníacas que ele tem. Eu estou aqui porque o planeta Marte vai vir me buscar para criar uma nova humanidade. Ele não entende, mas vocês não estão vendo, mas, poxa vida, né? Isso, claro, torna um pouco mais difícil o laço social. Porque o sujeito fica preso nesses delírios, né? O delírio tem uma função, né? A fantasia ela passa a ser subordinada praticamente a esse delírio, né? Esse delírio ele é inquebrantável. O analista não consegue relativizar, porque o analista ele entra muito nesse papel. Mas será que é verdade? Mas como assim? Mas será que não tem? Não, quando a gente saca que é psicose, a gente não faz isso. A gente lida de uma outra forma com a palavra, lida de uma outra forma com a pessoa, e a gente também toma mais cuidado. Por exemplo, um exemplo prático que eu dou é a questão do divã. Né? Qualquer tratamento, a pessoa vai para o divã num determinado momento, ok? Ó,
por favor, deite-se aqui, faz sentido. Para o psicótico a gente tem hipótese de que o divã desestabilize, então a gente fica mais cuidadoso. Então é bastante raro pacientes psicóticos, que são uma minoria na sociedade, chegarem no consultório de um analista. Eles tendem a passar pelo psiquiatra primeiro, tomar remédios que por vezes são necessários, de fato, para impedir que o sujeito entre em surto, né? A gente toma muito cuidado para não desestabilizar a pessoa, para não tirar a pessoa do centro, para ela não entrar em surto. O surto é uma tentativa de se organizar. A vida está sendo muito difícil, as dificuldades da vida estão sendo muito exigentes, a demanda em cima do sujeito é muito forte. O sujeito de alguma maneira se desestabiliza, se desorganiza, ele entra em surto. O surto é uma tentativa de se organizar, de pôr as coisas em pratos limpos, enfim, é uma coisa complicada, né? Quando a gente chega no hospital psiquiátrico, isso é facilmente reconhecível, mas na vida cotidiana, às vezes o sujeito psicótico consegue ter uma vida perto do razoável, uma vida, vamos dizer assim, possível, né? Possível dentro de algumas limitações, claro, né? E também de algumas, vamos dizer assim, alguns preconceitos, algumas barreiras que a sociedade acaba impondo. É muito comum a pessoa chegar no consultório e dizer assim: eu sou louco, doutor, eu vim aqui para saber se eu sou louco. Quer dizer, ninguém quer ser louco, né? Porque o louco é o contrário da normalidade, o contrário da racionalidade, mas às vezes o louco é que é livre, né? Às vezes o louco põe em xeque a nossa normalidade, a nossa racionalidade, por isso que a gente refuta. Eu não quero ser louco, eu quero ser normal, ele é anormal. Normal nada mais é do que aquele que segue a norma, só tirar o L da palavra normal vira norma. Então anormal é alguém que está fora da norma, às vezes está muito dentro da norma também é algo para se pensar. Será que ser muito normal é bom? Às vezes a loucura ela tem muita relação com a realidade. E aí é uma questão até filosófica de pensar a loucura para além da patologia, para além de uma visão estigmatizante de um jeito de ser e de um jeito de estar no mundo. Bem, pensando na psicose, agora a gente poderia caminhar para a neurose. A neurose seria, vamos dizer assim, o objeto privilegiado do Freud, tanto que ele chama a psicanálise de tratamento das neuroses e não tratamento das psicoses ou tratamento das perversões. Por que ele chama de tratamento das neuroses? Porque de fato a neurose comprova a psicanálise. Tudo aquilo que a gente vem falar, a repressão, a libido, é facilmente comprovável na neurose. Não que na psicose também você não encontre esses elementos, ou mesmo na perversão, mas na neurose é uma coisa muito factível. Se você olhar de maneira assim atenta, você vai ver que isso é muito cristalino. Então o Freud acha que dentro da neurose nós também temos algumas, vamos dizer assim, algumas tipologias, algum jeito de funcionar, jeito de estar no mundo. Então ele qualifica como neurose obsessiva, histeria e fobia. A fobia, um sujeito fóbico, ele é fóbico, significa que ele é possuidor, né? Ele detém um certo grau de fobia em relação a alguma coisa. Eu tenho fobia de animais pequenos que ficam no teto, eu tenho fobia de cavalo. Freud tem um texto clássico chamado Pequeno Hans, a gente vai falar depois dele. Eu tenho fobia de aranha, tenho fobia de mosquito. Geralmente são coisas inofensivas, né? Ninguém tem fobia de leão, de tubarão, de serpente. Claro, ela pode te matar, te engolir. O tubarão pode te comer vivo. Então não é de graça que a fobia, ela elege um objeto na qual você, vamos dizer assim, exclusiviza, você põe de maneira exclusiva a libido e fica preso nisso. É uma maneira também de não lidar com a realidade, é uma maneira também de não lidar com as coisas da vida, porque o sujeito só fala da fobia. Meu Deus, Leandro, me ajuda, eu sou fóbico quanto a isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Certamente eu já falei disso. A agorafobia, fobia de lugares abertos. Ágora é praça, né? Acho que em grego ou latim, nunca sei. E aí ágora era o lugar onde os cidadãos se juntavam para discutir coisa.
debater, etc., né? Então, hoje em dia, 2023, eu tenho fobia de ir na praça, né? Eu tenho fobia de ir no cinema, eu tenho fobia de ir para a praia, eu tenho fobia de ir para a Avenida Paulista. E, na verdade, o sujeito fica mal mesmo. O sujeito não consegue dirigir o carro, o sujeito não consegue se movimentar, se deslocar. E a gente vai analisando mais friamente, na verdade, não é que o sujeito não consegue ir para um lugar aberto, ele não consegue deixar vazio o lugar onde ele está, que possivelmente interessa alguma outra dinâmica inconsciente. Eu não consigo deixar meus pais, não consigo deixar meu marido, não consigo deixar meu filho, não posso me afastar do meu filho. Mas por que não? Por que você não pode ir até a Paulista, assistir um filme, uma peça e voltar? Não, não posso deixar o lugar vazio. Então, antes de você ir para a Paulista, ou para o cinema, ou para a praça, ou para a praia, você sente um monte de coisas horríveis. Que aí, claro, a psiquiatria atual foi inventando termos, foi inventando doenças, essa é a verdade. Ah, ele tem síndrome do pânico, ele tem ansiedade generalizada, ele precisa tomar remédio até o fim da vida dele. Eu até entendo que tem remédios que podem ajudar muito nesse momento, e ajudam mesmo, mas o sujeito precisa tratar a causa disso. Então não é que ele tem uma fobia porque ele não consegue chegar no lugar devido à fobia. A fobia é a resposta a uma outra questão que o atormenta, que é: eu não posso deixar um lugar vazio, eu não posso sair do lugar. Então, se eu for para outro lugar, eu estou fazendo algo errado, vou sentir, claro, culpa, enfim, e vou sentir um monte de coisas. O corpo vai impedi-lo de chegar nesse lugar, que ele, no fundo, gostaria, né? Eu gostaria de estar na praia, mas eu não consigo. É uma limitação. E às vezes a pessoa pode ficar tomando medicação uma vida inteira e não é isso que vai resolver. É ela desconstruir isso na cabeça dela e poder ter coragem de enfrentar e ir até esse lugar aberto, enfim, que ela gostaria. Enfim, poder viver. Isso é a fobia. No caso, temos mais dois grandes termos que o Freud usa, que é a neurose obsessiva e a histeria. A neurose obsessiva, comumente a gente diz que está mais localizada nos homens, que seria, o próprio nome já diz, obsessão, neurose obsessiva, é uma coisa que se dá no pensamento, né? Então o sujeito pensa demais, pensa muito sobre alguma coisa, o sujeito tem um certo jeito de estar no mundo, no qual o pensamento, as fantasias, claro, elas tomam uma proporção muito intensa dentro dele. Então ele fica um sujeito meio assim, está de alerta, meio, vamos dizer assim, culposo também, né? Ele tem muita dificuldade de admitir o que ele quer, de se autorizar também, sente muita culpa, acha que não merece, está sempre se cobrando demais, via de regra o corpo dele responde também, ele fica um sujeito meio hiperativo, vamos dizer assim, o sujeito parece que não relaxa, e resultado, a neurose obsessiva é uma maneira de responder à castração que é muito comum no consultório, muito comum, né? O Freud tem um texto, que depois nos capítulos posteriores eu vou falar dele, que é o texto do Homem dos Ratos, né? Que diz justamente disso, né? De como um sujeito tinha que se haver, né, com a rivalidade com o pai, o amor pela mãe, a noiva, enfim, eu vou contar depois esse caso mais à frente, mas como ele não conseguia lidar com a própria agressividade. Então, na verdade, esse excesso de pensamentos, de rituais, a neurose obsessiva se aproxima muito de uma religião, culpa, rituais, vamos inventar tal coisa para aliviar. Então, quando o sujeito bebe álcool, né, qualquer variado do álcool, fuma qualquer variado, maconha, cigarro, na verdade o sujeito é uma maneira que ele encontrou para rebaixar um pouco a própria ansiedade. Então essa coisa, vamos dizer assim, hiperativa dentro dele, essa coisa de estar ligado no 220, às vezes ele precisa fazer uso de uma substância para rebaixar o próprio nível. Pode ser trabalho, pode ser comprar, pode ser fazer sexo, pode ser estudar, muito comum, pode ser falar, muito comum. Então a neurose obsessiva, ela é um excesso localizado no pensamento. A fobia é um excesso localizado num objeto externo, num objeto que causaria, entre aspas, essa fobia. A gente sabe que no fundo temos que voltar para o Édipo, no caso da neurose obsessiva também, o sujeito se sente ganhando ou perdendo, enfim, ele tem um lugar para ele tem um
uma posição, e aí resultado, o sujeito sofre e goza com isso também, porque ele tem prazer com esses rituais, com essas coisas. Se eu não fizer tal coisa, alguém vai morrer. Na verdade, é a agressividade dele endereçada a esse alguém. Ele precisa entender por que ele não pode lidar com essa agressividade, por que ele tem que ficar fazendo rituais obsessivos para impedir que isso aconteça. Então, o que eu estou trazendo, claro, é uma linguagem técnica um pouco mais mastigada, mas em essência todo mundo sabe disso, em essência todo mundo já pensou sobre isso, né? Por que será que a pessoa fica fazendo rituais? Por que será que a pessoa quer se proteger, quer proteger alguém? Por que será que a pessoa acha que vai ser engolido por alguém, né? Porque é tão aterrorizante, enfim. Isso é da neurose obsessiva que precisa ser trabalhado, que precisa ser analisado, que precisa ser investigado numa análise. Não adianta, isso não tem cura, não tem outro tipo de tratamento, é só uma análise, até porque muitos dos elementos que eu já citei anteriormente estão presentes na neurose, por isso que Freud chama de tratamento das neuroses. Bom, avançando agora, eu vou falar um pouco da histeria. Vou falar um pouco da histeria, porque a histeria, ela talvez seja, dentro das estruturas clínicas, talvez seja o tipo mais comum que chega no consultório. A gente, inicialmente, né, especialmente com Freud, a gente falava muito das histéricas, como se a histeria fosse algo extremamente feminino. Não deixa de ser, mas a histeria não é só feminina. Muito comum, homens histéricos. Então, eu vou falar a histérica aqui só para facilitar o raciocínio, a pessoa histérica, mas, no fundo, importa como ela funciona ali na transferência, com o analista, frente às coisas da vida, frente às coisas do mundo. Eu estou dizendo isso porque depois o Lacan vai trazer uma coisa chamada discurso histérico, que é diferente dessa histeria que o Freud, enfim, está dizendo aqui, que o Freud está investigando. Se vocês lembrarem, quando o Freud chega na Salpêtrière, lá na França, nesse hospital, com Charcot e tal, eles iam mexer com os doentes dos nervos. Então o sujeito passou por um trauma, vamos fazer hipnose para fazer ele se lembrar. Freud vai desconfiando, vai investigando outras coisas, até que ele chega, né, na histeria. E essas pacientes o ensinam a inventar a psicanálise. Por quê, né? Tanto ele quanto o Breuer são mulheres que, na sua época, claro, elas estavam muito à frente do seu tempo. Não eram mulheres comuns, longe disso, não eram. E aí, o que o Freud percebe? Né? Que elas têm uma relação com a fantasia bastante diferente. Enquanto na neurose obsessiva a coisa, né, a dinâmica da coisa se centra na palavra, no pensamento, a histeria se centra no corpo. Então Freud, naquele momento, tinha vários exemplos de conversão histérica. E o que seria conversão histérica? Seriam, grosso modo, grosseiramente dizendo, falar com o próprio corpo. Então elas faziam conversões, né, a gente vai mostrar um monte de fotos aqui, que a gente fica assombrado, meu Deus, ela faz uma curvatura com o corpo que a ortopedia não explicaria, ela faz caretas na cama, ela grita, ela xinga, ela fala coisas, sei lá, sexuais, de baixo calão para a época. A histeria, ela tá louca, ela tá, meu Deus do céu, não tá louca. O que o Freud descobre é que tem um sentido nessa exposição, é quase como uma arte. O Freud diria, enquanto a neurose obsessiva tem muito a ver com uma religião, a histeria tem muito a ver com uma arte mais abstrata, né? Uma arte que você não entende muito, porque de fato é um fenômeno bastante complexo, né? Se a gente pegar historicamente, até por um viés mais político, mais social, é óbvio que as mulheres dessa época, 1890, 1900, elas eram mulheres profundamente reprimidas pelo jogo social, não tinham direito a votar, não tinham direito a estudar, eram praticamente úteros com pernas, né? Tinham que reproduzir, ter vários filhos, cuidar dos filhos, ser uma boa mãe, etc., se apagar como mulher. E aí o Freud percebe que, na verdade, a histeria é um discurso político, né? É uma levantada de posição frente a essas opressões. Isso nunca passou. Se a gente chegar até os dias de hoje, a gente vê as mulheres reivindicando outra posição, querendo mudanças, agindo para mudar. Eu acho que a mulher é um poderosíssimo
vetor de mudanças sociais, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida da força da mulher para mudar as coisas, não tenho a menor sombra de dúvida disso. E elas ensinaram o Freud a inventar a psicanálise porque elas se queixavam. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim, eu sou anorgásmica, não tenho orgasmo, a sexualidade não me favorece, eu sou reprimida politicamente, eu não posso votar, eu não posso tomar decisões. E aí, para quebrar a ordem das coisas, elas utilizavam, claro, de maneira inconsciente, evidente, o próprio corpo como um veículo dessas mensagens, né? Então essas conversões eram coisas que interrogavam, indagavam a medicina da época, né? Então vinha o médico, né, o detentor da autoridade do saber. Então eu vou entender o que acontece com as histéricas. Ele não entendia nada. Aí fica muito mais fácil falar, ela tá louca. Interna ela, põe na camisa de força, dá um monte de remédio para ela, dopa essa moça que ela não enche mais o saco. Mas, na verdade, como a medicina é uma instituição de controle, né, tem um grande filósofo chamado Foucault. Foucault se dedicou a estudar isso, a história da sexualidade. Foucault pesquisou muito esses atores, né, o médico, o psicólogo também, o advogado, né, o padre, são representantes da lei, representantes da ordem, e elas com o corpo punham essa ordem em questão. E aí, resultado, a mulher ela tem uma maneira, né, de se posicionar frente às coisas da vida. Depois, mais à frente, Freud vai estudar muito sobre a mulher, vai dizer muito sobre a mulher, e aí o que interessa aqui destacar é por que a mulher está muito mais próxima da histeria, por que é mais, vamos dizer assim, mais até razoável considerar quase um sinônimo, a mulher histérica. Eu tenho uma hipótese, né? Como a mulher, ela, de alguma maneira, no mundo, claro, óbvio, machista, no mundo do homem, ela não tem os mesmos recursos, ela tem outros recursos, ela inventou um jeito também de estar no mundo, como eu disse várias vezes aqui, um jeito de funcionar, um estilão, um estilo de fazer as coisas da vida, e isso a define. Então a gente não pensa a histeria, ou a neurose obsessiva, ou a fobia como algo patológico, oh meu Deus, essa pessoa está doente. Não, ela funciona daquele jeitão e ela vai chegar no analista também com esse jeitão e na transferência isso vai se atualizar. Então no caso da neurose obsessiva, eu falei um pouco, né? No caso da histeria, eu acho que valeria a pena agora também definir algumas coisas. A pessoa histérica, no fundo, primeiro que ela é uma pessoa insatisfeita, né, tem uma insatisfação crônica, meu Deus, não sabe o que quer e não quer saber, aí é interessante, ela fica querendo que você diga a ela o que ela quer para ela poder refutar, então não faz muito sentido, e aí, resultado, qualquer um deles, tanto o obsessivo, a histérica, o fóbico, voltando lá para trás no Édipo, ele sempre se queixa de que o amor recebido não foi suficiente. Minha mãe não me amou, meu pai não me amou, meu Deus do céu, como é que vai ser, onde eu vou conseguir esse amor? E o neurótico sai demandando esse amor em todas as relações. Amor no sentido mais amplo da palavra, reconhecimento, valorização, ser especial, ser único, eu quero ser único para todos. A pessoa só consegue virar uma chata, só puta que pessoa chata, porque ela fica nessa demanda de amor insaciável, e aí no caso da histeria, é toda uma lógica que opera na cabeça da pessoa, que acredita que o outro é mais feliz que ela, então eu vou destruir a felicidade do outro, vou ficar demandando algo impossível para o outro se sentir impotente, para não conseguir, quero ser uma deusa para esse outro, para ele poder ficar apaixonado por mim, e ao ficar apaixonado ele está na minha mão, eu controlo. Então, resultado, a histeria é uma coisa infantil, bem infantil, que a pessoa leva para a vida dela, leva para as relações. Se ela acha pessoas que de alguma maneira se coadunam com esse estilão, tudo bem, a vida segue. Mas às vezes a tendência é a pessoa ficar sozinha, porque a pessoa de fato pode virar uma chata pelos excessos de cada uma dessas três coisas, histeria, neurose obsessiva e fobia. Agora, o que mais importa, né, essas estruturas, né, eu já falei da neurose, já falei da psicose, agora eu vou falar um pouquinho da perversão, são, voltando, maneiras de lidar com a castração,
maneira de lidar com a fantasia que se originou lá atrás e que a pessoa acha que é verdade. No caso da perversão, simplificando o raciocínio aqui, só para a gente poder avançar, seria uma maneira também de estabelecer a relação com o outro na vida, uma maneira, vamos dizer, erotizada, né? Erotizada nesse sentido de eros da vida, né? Uma maneira de convocar a pessoa a sair de um certo papel na relação, vamos perverter a relação. Né? Então, se a gente pensar na palavra perversão, em francês é perversion, que seria a versão do pai, né? Seria um pai sedutor, não seria um pai que seria, vamos dizer assim, impeditivo, obstáculo, esse pai, não, seria um pai sedutor que talvez convocasse esse menininho, essa menininha para outras posições. Então o perverso é um sujeito que de alguma maneira tenta restituir isso na relação com as pessoas, com o analista também. É muito difícil o perverso chegar em análise e ficar em análise, é uma outra relação com as coisas da vida, com a culpa, por exemplo. É diferente, é diferente. Não que ele não sofra, não que ele também não tenha suas questões, mas é difícil o sujeito chegar e ficar na análise. A análise ela tende a ser muito mais, vamos dizer assim, produtiva, eficaz, eficiente da neurose. Já na psicose, o Freud tinha um certo preconceito com a psicose. Freud não gostava dos psicóticos por uma razão simples: os psicóticos não comprovavam a psicanálise. Os grandes autores que vieram depois do Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, Donald Winnicott, William Reich, enfim, muitos outros, eles não pensavam assim. Trabalhavam com a psicose, entendiam que era um outro tipo de transferência e que as coisas iriam rolando. Né, o Lacan tem até um texto belíssimo chamado O Tratamento Possível da Psicose. Então, puxa vida, a gente também vai no que dá, vai como dá, a gente vai caminhando. Um psicótico que puder fazer análise e puder restabelecer a relação, uma relação mais razoável com o delírio, né, enfim, com aceitar as limitações da vida, as dificuldades da vida, a pessoa pode se organizar. Provavelmente não entrar mais em surto. A ideia é pelo menos minimizar isso, né, e poder, enfim, participar do laço social, eventualmente, sei lá, no amor, no trabalho. A gente tem muitas histórias na psicanálise que comprovam isso. Mas a neurose, fundamentalmente, é o que define vamos dizer assim, a psicanálise mais freudiana, né? Porque a neurose ela comprova tudo aquilo que o Freud, enfim, estabeleceu. E dessa forma, quando o Freud, claro, privilegia a neurose, de alguma maneira ele também naturalmente vai produzir mais teoria, vai escrever mais coisas sobre a neurose. Mas não podemos nos esquecer que é interessante, né? A vida não é como a gente quer. Freud já estava perto da morte e um dia um sujeito, que ele mesmo se diz o louco da psicanálise, né? Um sujeito que foi absolutamente genial, eu acredito ser um caso de psicose, Salvador Dalí, visita Freud na sua casa acho que em Londres, acho que Freud já estava em Londres, acho, né? Depois que escapou do nazismo. O Dalí o visita querendo mostrar as coisas do surrealismo, que era um movimento artístico, um movimento que começou, enfim, na Europa, na Espanha, tal, literatura, cinema, artes, tal. E o Dalí queria mostrar para o Freud, e esperava um reconhecimento do Freud, natural, né? É humano, né? E o Freud não trata o Dalí muito bem, não se interessa muito. Freud já estava doente. Depois que o Dalí foi embora, o Dalí pega um mata-borrão e faz muitas artes, é impressionante. Naquela meia hora ali com o Freud, isso tem na internet, só jogar encontro entre Dalí e Freud, imagens, nossa, vem um monte de coisa que o Dalí fez na hora. O Dalí era um gênio das artes plásticas. E aí é curioso porque depois que o Dalí vai embora, o Freud fala numa carta para a pessoa que organizou o encontro que ele não gostou muito, esse espanhol com os olhos esbugalhados, né? O Dalí tinha uns olhões assim, né? O Dalí era catalão, na verdade, né? E ele falava, eles me tomam como santo padroeiro, eu não gosto disso. Então, resumindo, Freud não apreciou. O Lacan era amigo do Dalí, né? Tem fotos dos dois juntos. Picasso fazia parte desse movimento, puxa, um monte de cineastas, né? Enfim. E esses surrealistas já sabem que as descobertas de Freud sobre o inconsciente, na verdade, de alguma maneira corroboravam o que eles estavam pesquisando, a maneira que eles estavam propondo uma nova forma de encarar a arte, uma
uma nova forma de manifestação artística, né? O surrealismo é tão importante, e eles estavam convictos que o Freud os aplaudiria e não foi o que aconteceu. Então, isso na verdade comprova que o Freud não tinha muita paciência com a psicose, né? Como eu disse anteriormente, os outros pesquisadores que vieram depois do Freud discordam e fizeram um trabalho belíssimo. Tem muita coisa interessante quando a gente consegue ver a loucura de uma outra forma. A loucura, na verdade, como uma estruturação de uma pessoa e que pode se transformar numa coisa talvez boa, criativa, original, por que não? Não tem como prever. Bom, agora voltando um pouco, a questão da neurose na clínica psicanalítica, eu queria lançar luzes para isso agora. O neurótico, ele, claro, pensando em ego, id e superego, né, ele tem uma questão do ego com o superego, né, do ego com o id, né, o psicótico seria mais do id com a própria realidade, né, então, mas pensando na neurose, por que Freud chama de tratamento das neuroses, né, porque ele vai, de alguma maneira, esmiuçar, eu acho que esse é um bom verbo, né, esmiuçar um pouco como se dão dentro daquela pessoa, dentro entre aspas, né, essas inter-relações, né? Então, por exemplo, culpa, eu sinto culpado porque eu não amei suficientemente minha mãe e meu pai. A pessoa também pode dizer, eu me sinto culpado porque meu pai e minha mãe não me amaram suficientemente. Eu me sinto culpado porque eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Eu nunca consigo fazer. Eu me sinto culpado porque eu fiz e ninguém reconheceu, eu fiquei com raiva e dentro de mim eu xingo essa pessoa, eu mato essa pessoa, eu sinto culpa devido a isso. Isso é típico da neurose. Isso é muito típico da neurose, que é, na fantasia, a gente inventa papéis, eu diria que é uma grande peça de teatro, na qual nós somos, claro, o autor, o redator, né, o diretor, nós somos o ator principal, coadjuvante, nós somos o iluminador, nós somos o bilheteiro, nós somos todo mundo. E aí essa relação com o outro, que não ocorreu na realidade, pondo entre aspas, ela ocorre na nossa fantasia. E aí na nossa fantasia a gente acredita que a gente deu conta que o outro vai ser um objeto na nossa fantasia. Na nossa fantasia, ok, pode ser, claro, lógico. Mas na vida real, o outro não é esse objeto que você imagina. E vice-versa, o outro pode achar isso de você. Né? Se a gente pegar no mundo do trabalho, por exemplo, quem trabalha em empresas, nos escritórios das empresas, isso é um belo exemplo. Eu sei o que o chefe está pensando, aí o chefe, eu sei o que o meu grupo está pensando. Quando o analista faz uma pergunta do tipo, como o teu grupo te vê? Como você acha que você é visto? A pessoa sempre, meu Deus, não sei, né? Eu acho que eles... E a pessoa começa a tentar pôr em palavras uma interpretação, às vezes pode, de fato, coincidir com alguma coisa da realidade, às vezes não. Às vezes não. E aí, como é que a gente faz se... a realidade em si é algo muito, na verdade, particular de cada um, é a sua interpretação da realidade. Então, o neurótico, quando ele chega em análise, ele dá muita consistência para essa fantasia, para essa própria interpretação das coisas da vida. E aí, qual que é a grande sacada do Freud, que eu já disse em capítulos anteriores, eu vou falar muito disso ainda, é na transferência que ele percebe como a coisa está operando, está acontecendo ou não. Não dá para saber se a coisa vai acontecer, se não vai, mas é na transferência. E a histérica estabelece um certo tipo de transferência, o obsessivo outro tipo de transferência, o fóbico outro tipo de transferência. Esse jeitão deles funcionarem, esse estilo, essa coisa particular, singular de cada um deles, vai estar presente na transferência. E aí o analista, claro, vai fazendo um diagnóstico aos poucos, desde o primeiro momento, desde a ligação, desde a mensagem no WhatsApp, o analista já vai diagnosticando como que a pessoa opera, como que a pessoa funciona, se ela é principalmente neurótico, ou psicótico ou perverso. Esse é um diagnóstico já inicial. Bom, tá meio na cara que é algo da neurose. Vou nesse caminho, vou levar desse jeito. E a ideia é, fale tudo que passar pela sua cabeça. Me conta um pouco aí, fala aí. Freud chama isso de regra fundamental. Me fale tudo que passar pela sua cabeça, suspendendo a seleção e o julgamento, e eu vou retribuir com a atenção flutuante. Então o analista parece que ele não está prestando atenção, mas ele fez a mesma pergunta de novo,
O analista só fala de uma coisa, ou ele não fala, fica quieto. Na verdade, ele está atento, muito atento, com a atenção flutuante funcionando. Essa tensão ela é flutuante porque ela não é fixa, óbvio, né? Por isso que ela flutua, e ela vai ajudar um analista a perceber as coisas, a incidir em certos tópicos que, claro, tem a ver com o inconsciente, evidentemente, mas pode ajudar essa pessoa a repensar as coisas, a ver outros ângulos, a matutar sobre tópicos que talvez ela nunca tenha matutado antes. Então, a neurose, ela, de alguma maneira, ela reveste aquele paciente, né? Como se fosse um escudo que reveste aquele paciente, e é com essa armadura que a pessoa chega no consultório. A ideia é que ela possa ir desmontando essa armadura. Vamos tirar um pouco, tira isso, tira aquilo, vamos ver o que sai aí. Então, a neurose, ela é vamos dizer assim, um jeito excessivo, claro, sempre excessivo, né? Os excessos, eles nos atrapalham, né? Um jeito excessivo de funcionar, de estar no mundo, de, vamos dizer assim, de criar situações também. Então, vou dar exemplo. Eu disse, o neurótico obsessivo, meu Deus, atormentado pela culpa porque ele não consegue satisfazer o outro, ele está sempre aquém. Ele teve, sei lá, uma mãe super cobradora, um pai super exigente, sei lá, por exemplo. E ele aprendeu, ele inventou uma fantasia de que eu preciso satisfazer o outro, mas não consigo, eu estou aquém. Ele vai atualizar isso na transferência com o analista. E na vida cotidiana ele vai provavelmente se encontrar, tentar estabelecer relação com pessoas que alimentem isso nele. Então, sei lá, um homem obsessivo talvez arrume uma mulher que fique permanentemente cobrando, permanentemente exigindo dele, demandando. Ele, apesar de se queixar disso, no fundo, lá no fundinho, ele não quer mudar isso. Mas ele está com o saco cheio, conscientemente. Quando você está com o saco cheio inconscientemente, a tendência é mudar. Mas quando é na ordem da consciência, meu Deus, essa mulher, todo mundo se queixa da mulher, do marido, do filho, mas ninguém larga. Engraçado, né? Essa mulher é uma chata. Às vezes eu pergunto, mas você não pode separar dela? Não, eu também não. Não, ruim com ela, pior sem ela. Meu marido é um monstro, ele me oprime. Tá, pode ser até verdade, mas por que você está com ele? Não, sei lá, não, tem coisa que a gente tem que relevar. Então, olha que interessante, né? A gente chega numa análise, o paciente chega se queixando do outro. Raramente a pessoa chega se queixando de si mesma de maneira autêntica, de maneira honesta. Não, é sempre o outro pisou na bola, o outro não me amou, o outro não me entende, o outro não faz, o outro não pensa em mim, eu não sou especial para o outro, eu não sou único, eu não sou o ar que ele respira, a luz que o ilumina, o alimento que o nutre, a água que mata a sede dele. Não sou nada disso. Sou só mais uma pessoa. Mas o que você espera? Mas o que você quer? E aí a pessoa nutre essa fantasia de que se ela for isso para o outro, ela está completa. Aí restituiu o erro lá do Édipo. Porque lá no Édipo, lá atrás, minha mãe não me amou, meu pai, eu não fui especial, não fui único, eles tiveram outro filho, onde já se viu que absurdo querer ter mais uma criança, eu não sou suficiente. A pessoa traz isso para o presente. Traz isso na relação transferencial com o analista. E, claro, obviamente, também leva isso para as outras relações. Então, nesse sentido, tirando a psicose e a perversão, que estatisticamente seriam grupos pequenos na sociedade, a grande maioria está dentro da neurose, se relacionando com outros neuróticos. Então essa demanda de amor, por exemplo, insaciável, meu Deus do céu, eu tenho que ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O outro também quer ser esse alecrim dourado. Aí a outra também, mais o outro. Trabalhamos em grupo, vivemos... Como é que a gente faz? Aí fica mais claro você entender a questão do ego, né? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo. O ego, na verdade, é a concretização desse eu. Eu devo ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Esse alecrim faz parte da fantasia dessa pessoa. Ela invocou que ela é isso. Isso talvez só a prejudique na vida cotidiana, só a atrapalhe. Agora, foi o que ela pôde inventar.
a dúvida que ela tem, que o neurótico tem essa dúvida, mas será que eu consigo inventar outra coisa? Será que eu consigo mudar? Será que eu consigo ser diferente? Será que eu consigo me salvar? E aí, esse mal-estar impele a pessoa a procurar outras saídas, a religião, os livros, né, a autoajuda, por exemplo. Eu vou no centro espírita, vou em qualquer outro tipo de religião, vou cuidar do meu corpo, vou me transformar na mulher mais linda do mundo, ou no homem mais lindo do mundo, que aí eu vou ser o alecrim dourado. Isso é neurose. Isso é neurose. Neurose, na verdade, nada mais é do que o infantil dentro da gente, tentando lidar com as coisas dessa vida difícil, dessa vida que não favorece muito, né? O mundo é neurótico. O mundo, nesse sentido, ele prefere a neurose. Por isso que o psicótico e o perverso têm uma certa dificuldade de se encaixar nesse mundo neurótico, né? Porque a neurose, ela, de certa maneira, ela gosta daqueles ideais que eu falei capítulos anteriores, eu falei muito do ideal de eu, do eu ideal. Temos os ideais sociais também. Então, tanto a histérica quanto o neurótico obsessivo, principalmente esses dois, eles se relacionam com os ideais de um certo jeito. Eu não consigo, eu sou impotente, eu conseguirei, eu sou muito potente, eu sou o super-homem. Não é verdade? Não... Eu sou melhor que o outro, eu sou pior que o outro. Isso é típico da neurose. Isso não se confirma na realidade. A vida não... A vida não justifica isso. Então, fazer análise em oposição, por exemplo, às psicoterapias, ela é lidar com a fantasia, é lidar com a fantasia que te constituiu. Você é o que você é a partir da fantasia, sim, sim, foi a fantasia que te inventou assim. Então, nesse sentido, fazer análise, a gente vai praticamente se repensar nossa relação com a fantasia, abandonar certas coisas, ultrapassar, a gente chama tecnicamente de elaborar certas coisas, parar de repetir, porque a repetição nada mais é do que a repetição dessa fantasia para extrair uma migalhinha de prazer. Gente, a vida é mais que isso, a vida é diferente disso, a vida é diferente disso. Então, o neurótico, ele chega no analista, como eu disse, né, se queixando do outro. Vai chegar uma hora que ele vai começar a se interrogar sobre a parte dele. Ele para de se queixar do outro, ele vai começar a se queixar dele. Mas, meu Deus, mas por que eu não consigo? Mas por que eu fiz isso? Mas por que eu aceitei? Mas por que eu concordei? Nesse momento, quando ele se queixa dele, é o momento de passagem ao divã. Deita aqui que a gente vai achar a saída para isso. E aí o sujeito muda, né? Porque quem suporta um divã, que é uma coisa angustiante, ele suporta outras coisas na vida. Ele suporta o desconhecido, né? O inefável, aquilo que não dá para saber, o imponderável. O sujeito começa a se relacionar com as coisas de modo diferente. Então, tecnicamente, o analista tem um manejo. Eu gosto muito desse termo, manejo, vem de mão, né? Um manejar do ritmo das coisas, tem uma técnica, tem uma relação com o tempo do que acontece ali dentro do consultório, ou enfim. Hoje, claro, 2023, depois da pandemia, a gente tem várias, dezenas de sessões conduzidas virtualmente. Não é tão diferente, no fundo não é tão diferente. Quando isso tudo começou, eu achei que será que vai ser possível? Hoje, para mim, isso já está resolvido. Isso é possível, isso traz benefícios para várias pessoas. Então, é importante deixar claro que o paciente não entende, porque parece que ele está batendo papo, parece que ele está trazendo coisas banais. Na verdade, ele não está. Ele está trazendo coisas, ele está, vamos dizer assim, falando mais do que ele imagina, dizendo mais do que ele gostaria e revelando menos do que ele tentaria a todo custo, vou segurar. Não adianta, acaba revelando. A gente abre a boca, acaba saindo coisas que a gente... tu fala é um exemplo, eu vou falar tal coisa e sai outra coisa pela minha boca. Quem foi que falou dentro de mim? Uma coisa chamada inconsciente, que é o que interessa ao Freud. E a neurose... ela só, vamos dizer assim,
corrobora as hipóteses freudianas. Então, nesse sentido, a neurose não é nenhum demérito, não é nenhuma entidade psicopatológica, é um jeito de estar no mundo. Dessa forma, o psicanalista não acredita em normalidade. Ah, eu sou normal. Não, provavelmente você é neurótico. Né? Quem é psicótico, quem é perverso, aliás, nem se importa muito, mas o neurótico se importa muito. Meu Deus, eu gostaria de ser alguém muito legal, um ideal, né? Para a sociedade, assim, eu agradarei a sociedade vai me amar, a sociedade vai me valorizar. Missão impossível isso, missão impossível. A perda de tempo, na verdade. E aí, por isso mesmo que um processo analítico leva você à sua verdade e também leva você a ser mais autêntico com você mesmo. Você vai desconstruir certas coisas, vai ver que são tolices. E aí você pensa, bom, puxa, mas então o que eu quero para a minha vida? Para onde eu vou? O que eu estou interessado em saber? É uma coisa bastante interessante esse método inventado pelo Freud, né? Quando a gente põe a palavra em marcha, quando ela sai da nossa boca, a gente não fala só pela palavra, a gente fala pelo corpo também, mas quando a coisa sai para fora, tudo bem, o analista escuta a gente, é o papel dele, mas a gente também se escuta, né? A gente fala, meu Deus, eu falei isso, já falei 20 vezes essa coisa, toda sessão eu falo a mesma coisa. Você fica pensando, nossa, mas eu contei aquela coisa, mas parece diferente agora. Puxa, é uma coisa muito bonita. Eu tenho uma metáfora que eu inventei, que fazer análise é, grosso modo, você está sentado com o analista numa poltrona, num teatro vazio, e uma peça rolando lá com vários atores. E o analista pergunta para você, olha esses atores, fulano, ciclano, beltrano, que papel você gostaria de ocupar, né? Eu gostaria daquele ali, então vai lá e troca de papel com ele. Aí ele vai lá, troca, participa da cena, agora fala, volta para cá. Observa a cena e a pessoa se vê, fala, caramba, putz, então funciona assim. Então, nossa, meu Deus, então é assim que eu respondo quando acontece tal coisa. Mas por que eu fiquei quieto essa hora? Mas por que eu me calei? Mas por que eu não agi? Mas por que eu recuei? Por que eu me acovardei? Calma, é só uma peça de teatro. Essa peça de teatro é a sua vida. A coisa da análise é você se ver de volta, se ver numa cena, se ver de fora e poder voltar para essa cena. E talvez, quiçá, mudar essa cena, por que não? Talvez dar outro rumo para essa prosa. E aí a gente percebe que a psicanálise, ela tem, claro, ela é uma ciência, ela faz parte de um campo científico, ela é um modo bem particular de fazer ciência, mas ela tem muito a ver com a arte, muito a ver com a arte. Porque esse exemplo que eu acabei de dar do teatro, Freud usa inclusive alguns termos, Freud era muito culto, ele usa termos do teatro grego, uma coisa muito, muito curiosa que o Freud faz, é a voz do superego, o coro, etc., a sociedade, é muito rico. Na verdade, os gregos genialmente inventaram muitas coisas que são válidas até hoje, a mitologia, por exemplo, mas o Freud fazia um bom uso. O Freud era um sujeito culto, era um sujeito instruído, e ele nunca disse que ele resolveu tudo, que ele esgotou. Ele falou, não inventei o inconsciente. Os poetas inventaram, os escritores, os grandes teatrólogos, né? Enfim, a mitologia. Eu só sistematizei, claro, nomeei e inventei um método. Ele falou, talvez pesquisadores diferentes de mim inventem outras coisas. Ou seja, o psicanalista ele não precisa ficar necessariamente repetindo o Freud, senão seria também uma compulsão à repetição. Ele pode beber em outras fontes, né? No Brasil, puxa vida, né? O que a gente tem aqui de coisas riquíssimas, né? Talvez por isso que a psicanálise seja tão potente no Brasil, né? Porque a maneira que o brasileiro tem de lidar com as coisas da vida, de lidar com essas mitologias, né? Com essa cultura, vamos chamar de cultura, né? É muito peculiar e eu acho que a cultura brasileira, o jeito como a gente estabelece laços, estabelece relações, ele tem tudo a ver com a psicanálise, né? Talvez se Freud tivesse nascido no Brasil e fosse um brasileiro, talvez ele fizesse até coisas diferentes. Então, a psicanálise é uma coisa que está em construção, work in progress, assim, em inglês, né? Ela está se constituindo, ela está se construindo, e as pessoas que de fato fazem a psicanálise avançar não são os analistas, são os pacientes. Né? O Jacques Lacan dizia, cada vez, né, que um sujeito aceita a regra fundamental,
a psicanálise renasce. E a psicanálise precisa ser reinventada a partir daquela sessão. Então, por exemplo, esse podcast aqui, falar de psicanálise de maneira acessível, é uma tentativa de tornar a psicanálise mais forte, por que não? Ampliar as suas possibilidades e a sua reinvenção. Então eu fico muito feliz de estar conseguindo colocar esse podcast no ar, enfim, viabilizar, tornar real, realizar, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e talvez se repensarem, enfim, pensar a própria vida, enfim, por que não, né? Essa é a Rádio Freud e eu sou o Leandro dos Santos.